Agradecendo a participação do Dr. Vitor de Moraes Peixoto, eu convido agora o Dr. Valdir Leite Queiroz, presidente dos Agentes Voluntários do Brasil. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima subprocuradora Sandra Quirô, doutora Carmen Lília. Eu represento aqui a AVB Brasil, Agentes Voluntários do Brasil. Somos uma ONG que existe de fato desde 2003 e de fato e de direito desde 2010. Temos o objetivo concreto, o combate à corrupção. Fiz questão de enfatizar a palavra concreto, porque o combate à corrupção, assim como o combate à dengue, exigem atos concretos. Podemos afirmar com segurança que 99% dos brasileiros são contra a corrupção. Mas, infelizmente, também podemos afirmar com absoluta convicção que 99% dos brasileiros não fazem nada de concreto para combater a corrupção. Porém, o que ainda nos alegra é saber que esta omissão, entre aspas, se dá por um único motivo: falta de conhecimento de que, dedicando apenas 10 minutos do seu tempo por semana, é possível fiscalizar concretamente a aplicação de qualquer verba pública desse país. Esta é a função da OVB: oferecer ferramentas para que qualquer cidadão de qualquer município brasileiro possa fiscalizar a aplicação in loco da verba pública que chega a seu município. Já somos mais de 550 voluntários, já estamos em 24 estados e em mais de 180 municípios. Nossos voluntários estão fiscalizando mais de 13 bilhões de reais. E cada centavo desses 13 bilhões tem nome e sobrenome. Basta entrar no nosso site, que está lá o nome do município, os nomes dos voluntários daquele município, o valor da verba fiscalizada e a destinação da referida verba. A Lei de Acesso à Informação, a internet e o cidadão voluntário são ferramentas poderosas e concretas contra a corrupção. Pois bem, senhores, e o que a corrupção tem a ver com o nosso tema? Bem, antes de responder esta pergunta, abro aqui um parênteses para registrar que, conforme despacho proferido nessa DI, que originou esta audiência pública, o ilustre relator, ministro Luiz Fux, sabiamente deixou claro que o que se busca nesta audiência não é colher interpretações jurídicas dos textos legais, mas sim trazer para a discussão pontos relevantes na visão da sociedade. Portanto, o meu viés será este. Sendo assim, na nossa visão, e respondendo à pergunta que fizemos antes, o que a corrupção tem a ver com o nosso tema, eu diria que tem uma relação umbilical. Nós costumamos dizer em nossas palestras sobre a corrupção que o Brasil tem dois problemas: a corrupção e o silêncio dos bons. E, na nossa visão, o mais grave não é a corrupção, e sim o silêncio dos bons. Pois o corrupto ele faz exatamente o que se espera dele. Pois o que esperar daqueles sem moral, sem escrúpulos, sem cidadania? Ora, o que se pode esperar deles é que eles pratiquem atos ilegais, corrompendo, manipulando, pois isto é da natureza deles. Por outro lado, o que esperar dos homens de bens? Devemos esperar a mansidão, a inércia, a passividade? Não, não é isso que esperamos dos homens de bens. Porém, nós entendemos esse estado de passividade, de mansidão, de inércia, baseado no seguinte fato: estudos mostram que 2/3 da população adulta brasileira são analfabetos funcionais. Se somarmos as crianças a este grupo de analfabetos funcionais, teremos sobre os nossos ombros 146 milhões de brasileiros. Isso faz com que nós, cidadãos que privilegiadamente fazemos parte deste outro 1/3, e que temos a capacidade de interpretar as coisas, saiamos dos nossos casulos, das nossas ilhas e partamos para o continente. Prosseguindo e adentrando ao tema específico desta coleta de opiniões, ouso plagiar aqui um ministro desta casa,
quando proferiu em um julgamento sobre os poderes do CNJ a seguinte frase: até as pedras sabem. Repetindo, até as pedras sabem. Pois bem, senhores, até as pedras sabem que o antro da corrupção no Brasil é formado pela simbiose entre poder público e empresas via financiamento de campanhas. E o que o Conselho Federal da OAB quer e busca é cortar o cordão umbilical entre empresas e governo. Os dados da corrupção no Brasil são impressionantes. Os especialistas afirmam que são desviados de 2,2% a 3% do PIB nacional, o que significa dizer que cerca de 80 bilhões de reais são desviados por ano por meio de atos de corrupção. Os estudiosos também concordam, assim como as pedras, que a artéria de mais grosso calibre que alimenta a corrupção é a doação de empresas para campanhas eleitorais. A corrente que defende a manutenção de financiamento de campanhas por empresas e pessoas naturais não enxergam, ou fingem não enxergar, que os cidadãos brasileiros estão chegando no seu limite de tolerância. E, por perceberem isso, porém, sem ousadia necessária, vão fazendo remendos em leis que, na realidade, somente irão agravar a situação. É o caso do projeto de lei 140/12, que tramita no Senado, e já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde as doações de empresas e pessoas naturais continuarão, porém, com 55% será para o candidato e 45% para um fundão a ser utilizado por todos. Ora, senhores, dinheiro nunca foi problema para as empresas que fazem essas doações. E o que vai ocorrer é que a empresa que doava, por exemplo, R$100 mil para um candidato, agora ela doará R$182 mil, 155% para o candidato e os 45% restantes para o fundão. O que significa dizer que a empresa ficará com créditos, entre aspas, para buscar nos cofres públicos, fomentando ainda mais a corrupção. Infelizmente, Excelência, os políticos, com raras exceções, não percebem que a sociedade brasileira não suporta mais tanta corrupção originada especificamente desse modelo de financiamento de campanhas. Eles não percebem que este modelo pode ser comparado a um trem que parte em uma ferrovia rumo a um abismo e que, ao invés de estarem todos preocupados de construírem novos trilhos para levá-los a uma planície segura, eles continuam preocupados com as cortinas dos trens, fazendo remendo nessas cortinas. Eles agem assim exatamente como a experiência do sapo cozido, onde estudiosos e biólogos provaram que um sapo colocado num recipiente com a mesma água de sua lagoa fica estático durante todo o tempo que se aquece a água, até que ela ferva. O sapo não reage ao gradual aumento da temperatura, ou seja, ele não reage à mudança de ambiente, assim como os políticos, e morre quando a água ferve, inchado e feliz. Por outro lado, outro sapo que seja jogado nesse recipiente, já com a água fervendo, salte imediatamente para fora, meio chamuscado, mas vivo. Nossos políticos não percebem que a água deste caldo, chamado financiamento particular de campanha, está chegando em ponto de fervura. Pois bem, senhores, nesta discussão toda sobre financiamento de campanha, vejo dois pontos importantes que têm sido esquecidos, inclusive aqui ninguém falou sobre eles, ao qual eu aponto e ouso comentar. O primeiro ponto é o seguinte: o gasto com propaganda feita pelos governos, principalmente os 2 últimos anos de mandatos. Nós temos dados que comprovam isso. Ora, senhores, mesmo que se consiga mudar o modelo de financiamento de campanha para um modelo 100% público, os partidos candidatos que estiverem no governo terão uma vantagem extremamente grande sobre aqueles que não estão no governo. Portanto, uma lei que trata o financiamento público de campanha não pode deixar de impor limite de gastos com propaganda para os governos de todos os níveis, sob pena de causar um desequilíbrio entre as partes em uma eleição. Somente para se ter uma ideia, no ano de 2012, e isto é para corroborar o que estamos fazendo, não há nenhuma ideologia política, o governo de Goiás, falo de Goiás porque sou de Goiânia e sou voluntário lá, pois bem, somente em 2002, o governo de Goiás gastou 150 milhões com propaganda. Isto equivale a um gasto de R$ 36 por eleitor ano.
Se considerarmos que este gasto se repetirá esse ano, e tudo indica que se repetirá, teremos o valor gasto de R$ 72 por eleitor. Este valor extremamente alto, ele é extremamente alto, pois se considerarmos que o valor proposto para se gastar por eleitor em uma eventual campanha com financiamento 100% público seria de R$ 7 por eleitor, ou seja, neste caso está se gastando por fora 10 vezes mais por eleitor. O que significa dizer que os partidos que tiverem candidatos ao governo terão grandes chances de se perpetuarem no poder. Impulsionando esses gastos astronômicos com publicidades está um elemento perverso e desumano, que se chama popularidade do governante. Ele é perverso e desumano porque sua lógica é inversa. Ou seja, quanto mais baixa e pior a situação do governo, do Estado e do povo, mais ele investe em propaganda, tirando verbas valiosas de outros setores fundamentais, como saúde, educação e segurança. Apenas para corroborar o que afirmamos, estes 150 milhões de reais gastos com propaganda no ano de 2012 representa 55% de tudo que foi investido no Estado. Tudo. Eu disse tudo. Foi investido no Estado de Goiás no ano de 2012. Ou seja, o investimento total do Estado em todos os setores de 2012 foi de 272 milhões de reais, enquanto em propaganda, 150 milhões. Isso não é uma moda só de Goiás, não, é moda do Brasil inteiro. O gasto com propaganda foi de 150 milhões, o que mostra um total desrespeito pelos princípios constitucionais da administração pública, esculpido no artigo 37, caput da nossa Constituição, notadamente os princípios da moralidade e da eficiência. Resumindo, Excelência, a propaganda se tornou a alma do governo. E, com essa constatação, finalmente eu entendo o que o poeta Eduardo Alves da Costa quis dizer quando, em um poema seu, publicado em 1985, ele diz: a propaganda corrompe a alma. Vamos, então, senhor, ao segundo ponto que achamos relevante na discussão, que é o uso de incentivos fiscais como atrativo para financiamento de campanha. Nós também temos dados que comprovam isso. Pois bem, com a farra dos incentivos fiscais estaduais, este poder, entre aspas, dos governantes de transacionar valores e percentuais de tributos que pertencem à sociedade, tendo como pano de fundo atrair empresa para seu Estado, fatalmente entra nessa negociação um pedágio chamado doação para a campanha. E isto, senhores, até as pedras sabem. Neste ponto, uma lei 100% de financiamento público eliminaria esta grande anomalia, sendo este ponto, na nossa visão, um dos principais motivos para que se caminhe para o financiamento 100% público das campanhas. A farra dos incentivos fiscais, finalmente, de uma forma ou de outra, não mais poderá continuar ignorando a Constituição, graças a esta Corte, ferrenha defensora de nossa Constituição, na qual também depositamos as nossas esperanças de que acolha a ADI da OAB e não deixe tantos princípios constitucionais continuarem a ser jogados na lata de lixo. Concluindo, senhores, como vimos nesta breve explanação, nós temos um trem rumo a um despenhadeiro e temos um sapo quase cozido. Portanto, a hora não é de mansidão, de inércia, de passividade, a hora é de ousadia, pois nenhuma sociedade evolui sem ousadia. É hora de carpir, plantar e regar. Um dia as flores virão. Muito obrigado a todos. Boa noite. Agradecendo a palavra do doutor Valdir Leite Queiroz,